A verdade não contada. 5 eventos inexplicáveis depois da morte de Jesus. Bem-vindo ao Além da Fé. Você já parou para pensar nos mistérios que fizeram logo após a crucificação de Jesus? Hoje, vamos explorar 5 eventos surpreendentes que transcendem o entendimento humano e revelam camadas profundas de fé e redenção. Cada revelação oferece um vislumbre impressionante do impacto da morte e ressurreição de Cristo. Então, não perca nenhum detalhe dessa narrativa, pois cada revelação tem algo poderoso para nos ensinar. Curta e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem transformadora e diga nossos comentários. Qual é o mistério que mais te intriga? Evento 1. A terra tremeu. O poder da criação diante do crucificado. A crucificação de Jesus foi um evento que ecoou pela história e pela criação. No Evangelho de Mateus, é descrito um poderoso terremoto que abalou a terra no exato momento em que Jesus entregou seu espírito ao Pai. Esse abalo não foi apenas um aspecto natural, mas sim uma manifestação grandiosa e simbólica. A própria natureza reagiu à morte do Filho de Deus. As rochas se partiram, e o mundo ao redor refletiu sobre a dor e o sacrifício de Cristo, quase como se o universo estivesse compartilhando aquele momento de sofrimento. A resposta da terra ao ato final de Jesus é descrita como algo tão intenso que reverberou profundamente nos corações dos presentes, desde os discípulos até os soldados romanos. Essa ocorrência natural é significativa porque sinaliza que a morte de Cristo transcende qualquer perda humana comum. Ela afetou a criação, o que leva à compreensão de que seu sacrifício não foi apenas para salvar almas, mas para inaugurar uma nova aliança e um novo começo. Essa abertura para um recomeço fica evidente em como o terremoto e a crucificação estão interligados como eventos centrais de mudança no plano divino. Assim como a terra reagiu à morte de Cristo, um segundo acontecimento misterioso também surpreendeu a todos, e dessa vez, o impacto foi ainda mais impressionante. Os túmulos foram abertos. Evento 2. Os túmulos se abriram. Uma ressurreição para além da morte. No segundo evento sobrenatural que aconteceu à morte de Jesus, o Evangelho de Mateus relata que muitos túmulos foram abertos, e corpos de santos ressuscitaram. Após a ressurreição de Cristo, essas pessoas apareceram em Jerusalém, testemunhando o poder de Deus de uma forma nunca vista antes. Não foi apenas a criação que reagia, mas até os mortos foram mobilizados pelo sacrifício de Jesus, ilustrando que seu impacto transcendia o mundo dos vivos. Esse evento reforça uma promessa grandiosa, a vitória de Jesus sobre a morte. No Novo Testamento, Paulo descreve Cristo como as primícias dos que dormem, explicando que ele é o primeiro a ressurgir com um corpo incorruptível, um prenúncio da ressurreição final para todos os crentes. Esses santos ressuscitados serviram como testemunhas de uma nova era espiritual, onde a morte já não teria o mesmo poder. A abertura dos túmulos representava uma confirmação de que a vida eterna estava garantida aos que viviam na fé em Cristo. Com a ressurreição dos santos, vemos um vislumbre da promessa eterna. Agora, a narrativa avança para um evento ainda mais simbólico: o véu do templo que se rasgou, abrindo caminho para a aproximação direta com Deus. Evento 3. O véu do templo rasgado. O acesso direto a Deus. Outro acontecimento emblemático ocorreu no exato momento em que Jesus entregou seu Espírito. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante, foi rasgado de alto a baixo. Essa cortina era uma barreira simbólica, uma representação física da separação entre Deus e a humanidade. O fato de ter sido rasgado de cima para baixo simbolizava que a própria mão de Deus abriu o caminho, retirando a barreira entre ele e seu povo. No livro de Hebreus, entendemos o significado profundo desse evento. Agora, por meio de Cristo, todos podem se aproximar de Deus sem intermediários. O sacrifício de Jesus estabelece uma nova aliança, onde o relacionamento com Deus é baseado na fé e na redenção, e não mais na necessidade de sacrifícios. Com o véu rasgado, uma nova era espiritual se inicia, onde todos são convidados a viver em comunhão com o Criador. O rompimento do véu representa o amor acessível de Deus. Mas, além disso, houve um sinal nos céus, uma escuridão que cobriu a terra e lançou ainda mais mistérios sobre esses eventos extraordinários. Evento 4. A escuridão ao meio-dia, um presságio celestial. Outro evento inexplicável ocorreu naquele dia. Uma escuridão se abateu sobre a terra, desde o meio-dia até às 3 da tarde. Essa manifestação não pode ser explicada por um eclipse,
uma vez que, na época da Páscoa, a lua estava cheia. Muitos veem essa escuridão como um símbolo do luto do próprio Deus pela morte de seu filho e como um sinal de julgamento sobre a humanidade. Esse evento sobrenatural marcou profundamente os corações e as mentes dos que presenciaram a cena. Essa escuridão serviu para sublinhar a gravidade daquela acontecia, tornando-se um símbolo do sacrifício de Cristo e de sua vitória iminente. A natureza, mais uma vez, parecia reagir ao momento solene, transmitindo uma mensagem clara. Algo extraordinário e divino estava em curso. E é justamente nesse ambiente de mistério e reverência que um centurião romano, diante de tudo o que testemunhara, proferiu palavras que ainda ecoam na história. Evento 5. A revelação do centurião. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ao final desses eventos assombrosos, o centurião encarregado da crucificação, um soldado experiente e resistido, foi tomado pelo espanto e pela reverência. Ao ver o terremoto, a escuridão e a evidência sobrenatural da criação, ele proclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa declaração foi impactante, especialmente vinda de alguém treinado para cumprir ordens com rigor, sem questionar ou demonstrar emoção. A verdade do centurião revela que até mesmo aqueles que inicialmente desconheciam Jesus puderam sentir o peso da verdade naquele momento. Sua exaltação é uma poderosa afirmação da identidade divina de Cristo, um testemunho que ecoa através dos séculos e convida cada pessoa a refletir sobre quem é Jesus. Esse reconhecimento vindo de um soldado romano serve para nos lembrar de que a cruz é um lugar onde qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode se encontrar com Deus. Após mergulhar nesses mistérios, fica a pergunta: o que esses eventos significam para você hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a profundidade desse sacrifício transformador. E não se esqueça, temos um próximo vídeo esperando por você na tela final. Que sua jornada de fé continue a se aprofundar.